Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, porque Deus tem um chamado para todos vocês. Missões é para todos. Todos que realmente amam a Jesus e se colocam na disposição. Todos que amam Jesus ao ponto de não se calar, de não ficarem conformados com este mundo. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis de estarem assentados, de ficarem sentados, de ficarem em suas casas, em seus confortos diários, no seu comodismo, de ficarem, desculpe a expressão, não literalmente que eu estou falando, mas de ficarem gordos, obesos, no sentido de só terem para si a espiritualidade, a bênção, de terem do bom e do melhor, a bênção de Deus que todo mundo quer, mas não querem obedecer o ID do Senhor. E o ID do Senhor não é só ir para a Índia, do qual nós tivemos a oportunidade, mas de ir aonde Deus chama vocês. E pode ser numa comunidade carente, próxima a vocês, que vocês podem ter até um preconceito de dizer: eu vou ali onde só tem bandido, mas tem pessoas ali que precisam adorar ao Deus vivo, e elas não conhecem, estão cegas em seu entendimento, e precisam que você pare e dê atenção a elas e falar: olha, existe um Deus que se importa com vocês, que morreu na cruz por vocês, e que Ele chama você a um arrependimento e a realmente vir e adorá-lo. A um morador em condição de rua, a um colega seu de faculdade, de escola, de trabalho. Eu fui alcançado dentro de um colégio, segundo grau, lá em Salvador, na Bahia. Sou soteropolitano. Fui alcançado em 97 por colegas que não se calaram, que falaram de Cristo para mim. Por um professor de física que não se calou, falou de Cristo em meio a aula, ele parou a aula e falava de Jesus para os alunos. E eu fui alcançado dentro do colégio. Dentro do colégio eu dobrei meu joelho e recebi o maior presente de toda a minha vida e a eternidade. O maior presente de todos, que é Cristo Jesus. Porque alguém não se conformou, alguém abriu a sua boca e falou de Cristo Jesus. Será que estamos dispostos a realmente estarmos incluídos nesses que vão, que não só terceirizam missões, dando somente as suas ofertas, mas são a própria oferta diante do Senhor? Será que você está disposto a verdadeiramente servir a Deus por completo? Ou você está aqui somente para participar de mais um evento ou mais um culto missionário? Será que você vai se conformar de somente dar a sua oferta de missões? Que espere em Deus que você creia e oferte mais e mais. Mas será que você está disposto a ser a própria oferta e dizer: Senhor, eis-me aqui, onde o Senhor quiser me enviar, envia-me a mim, como Isaías, no capítulo 6, versículo 8. Será que você está disposto a realmente obedecer e amar a Cristo Jesus, mesmo em situações que não sejam favoráveis, em que você não seja abençoado, como muitos dizem, ter prosperidade, ter bênçãos, ter saúde? Será que você está disposto a obedecer a Cristo, mesmo que as situações não sejam realmente favoráveis a você? Porque eu entendi que missões, há uns 15 anos atrás, era: vou, Senhor, eis-me aqui, tudo ia acontecer favoravelmente para eu ir. Ia ter dinheiro, eu ia ter apoio, eu ia ter tudo me direcionando e apoiando, favorecendo a minha ida. Mas sabe o que me veio quando eu disse eis-me aqui? Lutas, provações, aflições, servir. Será que você está disposto a realmente servir ao Senhor aonde Ele te enviar? Ou você quer servir ao Senhor somente quando é para louvar?
ou para fazer algo que seja destaque, ou tenha bons olhos, seja realmente algo que aparente ser bom porque todo mundo gosta. Será que você está disposto a realmente servir limpando o banheiro? Será que você está disposto a realmente acolher, a levantar aqueles que estão caídos, a limpar, a lavar uma louça, a trabalhar com honestidade na sua empresa, fazer as coisas corretas, trabalhar com vontade, disposição, sendo um ótimo funcionário, sem murmurar, sem reclamar, ser um ótimo aluno, sem colar, fazendo as coisas realmente tudo para a glória de Deus, porque a palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, devemos fazer o quê? Para a glória de Deus. Irmãos, quando Deus me chamou, eu vim de um lar católico, do candomblé, porque tinha o sincretismo religioso. Fui alcançado ali, eu era o único cristão na minha família, cristão evangélico. Fui alcançado ali na minha casa, onde minha avó era mãe de santo, tinha todas essas crenças afro, tinha toda essa religiosidade. E quando Cristo me alcançou, foi ali no colégio. Porque pessoas se dispuseram a falar de Cristo. Quando eu fui alcançado, Cristo falou, Ele veio, me alcançou e Ele me deu uma missão. Sabe por quê? Qual era essa missão? Gratidão a Deus. Quem é grato a Deus, Ele quer fazê-lo conhecido diante de todas as pessoas. Sabe qual era o desejo do meu coração? Ir aonde ninguém houvesse escutado de Cristo Jesus. Eu queria falar. Eu queria, no ímpeto da minha fé, da minha paixão por Cristo, eu queria até convencer as pessoas de que elas tinham que receber a Cristo. Queria sair andando, entregando folhetos, falando de Cristo. Por quê? Eu descobri a pérola de grande valor. Você tem essa pérola? Você tem mesmo essa pérola? Você tem convicção que você tem essa pérola? Então por que procura tesouros em outro lugar se você já tem o maior tesouro? Por que estás ansiosos? Por que estás inquietos? Por que procurais em outro lugar se o Senhor vive? Se Ele reina? Se Ele de verdade habita em sua vida? Por que não falar dele? Por que te calas? Por que não abre a tua boca? Por que não deixa a luz de Cristo brilhar na sua vida? Por que deixa o pecado travar a sua boca? Por quê? Irmãos, a Bíblia diz que temos que perseverar todos os dias. Perseverar não é que você vai encontrar situações favoráveis para isso. Pelo contrário. Vai encontrar situações que vão fazer com que você tente fazer você desistir. Eu lembro que em 2007, quando estavam preparando para ir para o campo, comecei o namoro com a Simone. Estávamos num projeto chamado Promisservos, na Bahia, onde eu comecei naquele ano o namoro, e o projeto foi na minha cidade. E aí fomos na caravana, 30 e poucas horas, de São Paulo até Salvador. Chegando lá, tive a oportunidade de levar minha esposa para conhecer minha família. Foi uma festa, você imagine, todo o povo ali, ei, José desencalhou, ei, José agora vai casar, ei, todo mundo assim, todo mundo fazendo festa. Levei minha esposa hoje, né? Mas minha namorada naquela época, apresentei a família, aí fez aquela festa, a família toda feliz. E aí, terminado o projeto, depois de uns 15 dias de projeto, voltamos para São Paulo. Depois eu fui conhecer a família dela, ela é mineira, Triângulo Mineiro. Fui lá conhecer a família. Depois de uns 3, 5 dias, voltei para São Paulo, aonde começamos a caminhada, né? Preparo, porque em junho, mais ou menos, estaria indo para a Índia. E estávamos apenas começando o namoro. Eu ia para o campo missionário, depois voltaria para casarmos. Esse era o projeto. Depois de 2 anos, voltar e casar. E aí, algo novo aconteceu nesse período. Irmãos,
Nesse período estava próximo à data do aniversário da minha mãe, 30 de janeiro, e nesse dia eu liguei para dar o parabéns de minha mãe. E, para minha surpresa, não consegui falar com ela. Nem com minha mãe, nem com minha avó, nem com minha irmã. Somente com meu cunhado, que me informou, para minha surpresa, que elas haviam viajado. Haviam ido para o interior da Bahia, sem o meu conhecimento, e que eu fiquei muito surpreso. E com a situação, foi passando os dias, para resumir, passaram-se 22, 23 dias, sem ter nenhuma informação do paradeiro da minha avó, nem da minha mãe, nem das minhas 2 sobrinhas. 5 pessoas desaparecidas. 5 não, 4 pessoas desaparecidas. E aí, o que acontece? Entro em contato com amigos, colegas de seminário, que formei no Betel Brasileiro, em Salvador. Eles foram em minha casa, encontraram todas as coisas assim, bem estranhas, porque o cachorro tinha ficado mais de 10 dias sem comer. Então, elas foram lá, levaram comida, fui com meu cunhado junto. Depois, passando os dias, eu fui para Salvador. Agora vai completar mais ou menos uns 10 anos isso. Fui para Salvador, chegando lá, encontro roupas, documentos, tudo da minha família no seu devido lugar, mas elas estavam desaparecidas. Dia seguinte, saí à procura, e o primeiro lugar que eu fui foi no Instituto Médico Legal. E chegando lá, para minha surpresa, elas estavam mortas. Minha avó, mãe, se encontravam como indigentes, já mortas há mais de 20 dias. E naquele momento ali, pense, meu chão sumiu. Você já teve o chão sumir dos seus pés? Naquele momento ali, realmente foi um grande baque na minha vida. E naquele momento que eu abri aquelas gavetas e vi o corpo da minha avó, o corpo da minha mãe, e naquela angústia, naquela dor, naquele sofrimento, ainda restavam saber a notícia da minha irmã e sua filha. E aí a delegada me ligou, quando eu identifiquei os corpos, e falou, olha, além delas, tem sua sobrinha, de 5 anos, que ela sobreviveu. Ela estava com minha avó e minha mãe. Eu pensava que eram as 4, mas eram 5. Mas esta havia sobrevivido, a Yasmin, 5 anos na época. Minha avó e minha mãe foram mortas a pauladas, jogadas numa outra cidade, que não foi Salvador, na cidade de Caboto, jogadas lá, no local para desova. E minha sobrinha estava junto, e ela recebeu as mesmas pauladas, mas só que o assassino pensou que ela estava morta, e depois de um tempo ela recobrou a consciência, chamou socorro, e um motorista que passava próximo deu socorro. E naquele momento que eu relatava isso para a delegada falou, não sei nada sobre sua irmã e a filhinha dela, de 11 meses. E naquele momento voltei para casa, realmente aos pedaços, muito triste. Eu recebo a visita do meu cunhado, que naquele momento, para minha surpresa, ele havia dito que não tinha ido dar da queixa, desaparecimento da minha irmã. E naquele momento, por pressão, ele foi à delegacia. E depois de um tempo, o delegado me liga e fala, compareça à delegacia, seu cunhado está aqui. E temos uma forte suspeita que ele seja o autor do assassinato. E chegando lá, depois do depoimento, fui chamado no quarto. E um dos agentes falou, temos quase 100% de certeza que ele seja o autor dos assassinatos. E passado 3 dias, veio a confirmação. Ele havia assassinado a minha avó, de 92 anos, minha mãe de 59 anos, minha irmã de 34 anos e a sua filhinha também desse assassino, tinha 11 meses. E a tentativa de assassinato contra a minha outra sobrinha, filha do meu irmão, de 5 anos na época. Pense como ficou a minha vida. Queria servir a Deus, estava me preparando para o campo missionário, estava ali, já tinha passado por treinamento em São Paulo, já tinha feito a primeira fase, a segunda fase, estava ali disposto a realmente ir, já estava nessa fase de
preparo para ir, aí recebo um baque desse. Pense, o que poderia acontecer? Desistir. Dizer, Deus não quer que eu vá, Deus não me ama, aconteceu isso com minha vida, em minha vida, na vida dos meus familiares, vou desistir. Não. O Deus que começou a boa obra, Ele não desiste de nós. Porque a obra primeiro é em nossa vida. Mesmo em pedaços, mesmo realmente naquela situação de caos que estava a minha vida por perder quatro membros da minha família, 4 gerações ali, vó, mãe, irmã e sobrinha. Mesmo destruído nas minhas emoções, mas a minha fé, Deus preservou. Deus preservou a minha fé pela sua graça e misericórdia. Porque mesmo arruinado como estava, vindo de sentimentos de vingança, vindo toda aquela tristeza, vendo minha sobrinha ali com seus dentes, sabe, todo arruinado, quebrados, com hematomas, ferida, em choque, em trauma, ver aquela menina naquela situação, me deixava ainda mais abatido, mais triste. Mas Deus falava, filho, eu estou contigo. E o que eu não queria ouvir era exatamente o que eu ouvi da parte de Deus. Que Ele falou, filho, é este que você deve perdoar. Quando alguém te fere e te magoa, você quer ouvir o quê? Que Deus vai fazer o quê? Justiça. Mas Deus falou comigo, filho, perdoa. Como perdoar alguém que te faz tanto mal? Como perdoar alguém que te apunhala pelas costas? Que tira, que rouba de você o que você tanto ama? Eu me senti roubado, traído, enganado. Porque eu falava com ele pelo telefone, ele dizia que elas estavam viajando, mentia. E naquele momento eu não conseguia em nenhum momento maldar que ele tinha feito algo tão terrível com a minha família. Irmãos, foram longos dias de tratar de Deus e me fazer compreender o porquê perdoar esse homem. Primeiro Deus ministrou no meu coração que Ele havia me perdoado, sendo eu inimigo dele. Que Ele havia me amado. Que Ele havia dado seu filho por mim. E Ele me fez compreender na ilustração que é como se eu bebesse um copo de veneno, querendo que ele morresse, que o autor desses assassinatos morresse. Mas só quem estava envenenado era quem? Eu. Eu me sentia naquele momento. Eu estava vivendo uma vida como carregando veneno dentro de mim. Ódio, raiva, desejo de vingança. E aquilo, sabe o que fazia comigo? Me corroía. Ia me matando aos poucos. Mas Deus, que não desampara, e a obra que Ele começa, Ele não para no meio do caminho, que é soberano, nós cantamos aqui nesta noite, Ele me sustentou, Ele me curou, Ele me tratou, e Ele me fez ver a importância de perdoar para continuar e anunciar o perdão dEle às pessoas. Quando Deus me tratou, me curou, abriu os meus olhos para enxergar a importância do perdão, eu comecei a orar, intercedendo por esse homem, pedindo a Deus, Senhor, eu perdoo, mas me ajuda a manter firme o propósito de orar e de ficar junto a Ti. E de manter firme o propósito de perdoar esse homem. Não voltar atrás. Irmãos, foram 1 ano de tratamento de Deus. Cura, libertação, de restauração. Para quê? Para anunciar entre as pessoas, entre as nações, que o Deus de toda a graça, Ele continua o mesmo. Que Ele é o Deus, que a graça dEle se amolda diante, qual seja a sua ferida, qual seja realmente o buraco que haja no seu coração. Esse texto que vamos abrir agora em 2 Coríntios,
Deus trouxe ao meu coração bem firme, bem forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Que diz assim, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Experimentei da parte de Deus um poder que eu nunca imaginaria que poderia realmente fazer uso, e em tal circunstância, nas aflições, na angústia, na dor, no sofrimento. Sabe o que aconteceu? Eu conheci mais e mais de Deus. No sofrimento. Eu nunca imaginei que no sofrimento, em tal situação, eu poderia desfrutar de alegria, desfrutar de um gozo, não pelas circunstâncias, mas em Deus. Nas circunstâncias eu encontrava o quê? Dor, ódio, raiva. Mas em Deus eu tinha o quê? Conforto, paz, alegria, gozo. Eu lembro que ao sepultar a minha avó e minha mãe, naquele dia de chuva na Bahia, estava ali chorando, triste, e naquele momento veio à minha mente um louvor, e comecei a entoar junto ali a todos, e experimentei de uma alegria, irmãos, como diz a palavra de Deus, que até a tristeza, ela pula de alegria. Naquele momento em que chorava e que estava triste, me veio um gozo, uma alegria em meu ser, que ali eu comecei a entoar louvores a Deus. E era como se eu estivesse ali, não mais no funeral, mas celebrando ao Deus vivo que reina eternamente. Sabe o que é isso, irmãos? É algo acessível a todos. Se na aflição, na angústia, no sofrimento, experimentei isto, você também pode experimentar, seja qual for a circunstância da sua vida. Porque missões começa aonde você está, começa no seu coração, aonde é uma terra em que precisa ser explorada, ser tratada, para se tornar um terreno fértil, aonde Deus faça crescer a sua palavra, aonde Deus faça brotar os frutos, aonde Deus seja glorificado. Porque missões começou para mim ali, onde eu fui tratado por Ele, onde eu fui curado por Ele, onde eu fui liberto por Ele, onde eu fui tratado nas aflições, no sofrimento, na angústia. Se realmente meu amor por Ele era limitado às situações que eu estava vivendo, ou ela ultrapassava isso. E para a glória de Deus, ultrapassou isso. Eu fui presenteado por Deus de, no meio das aflições, não desistir. Eu fui agraciado por Deus, em meio à dor que eu estava sentindo, não desistir, mas fazê-lo conhecido a todas as pessoas. Deus supre de forma tão grande, que as pessoas vinham para me consolar. E sabe o que elas recebiam? Palavras de conforto e encorajamento que o Senhor enchia a minha vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus tão glorioso, tão grandioso, que as lutas e aflições que passamos nessa vida não se comparam com o peso de glória, com o poder, com o gozo, com a alegria que Ele tem para nos dar. Você vem com sua tristeza, você vem com sua dor, você vem com as suas lutas, troca com Ele. Dá o seu fardo para Ele. Dá o seu jugo para Ele. E Ele dá o que para você? O fardo dele, o jugo dele para você. Você vem com suas tristezas e lança sobre Ele a sua ansiedade, sua preocupação, sua inquietação. E Ele te dá o quê? Paz,
que excede o entendimento. Se eu falo aqui para vocês hoje, é para dizer para vocês que Deus, Ele continua o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que pega um José, tira ali da Bahia, tira ali no meio da sua parentela. É um José que Deus pega, que se humilha, mas Deus exalta. É um Deus que pega um José, leva as nações para falar aos homens e mulheres, crianças, que esse Deus se importa com eles e os ama. E os chama para louvar e engrandecer o nome dele. E esse mesmo Deus chama vocês aqui na primeira igreja batista em Itapevi. Que Ele chama vocês. Para que vocês despertem. Para que vocês se levantem. Para que vocês se ponham na brecha. Para que vocês obedeçam. Para que vocês se disponham, mesmo que vocês passem por lutas e aflições. Ele me deu a graça, Ele é o mesmo Deus de toda a graça que também dá para vocês. Ele é o Deus que pega vocês pela mão direita e diz, olha, não temas. As lutas passaram? Não. Foram inúmeras as lutas depois também disso. Pra vocês terem uma ideia, eu vim enterrar minha irmã, porque ele queimou os ossos, se jogou no rio, ele desapareceu com a filha, que matou e desapareceu com o que restou dela. Minha irmã só pude enterrar depois de 2 anos, depois de várias investigações, e foi um sofrimento, foi longo. Mas o Deus de toda a graça me sustentou até hoje, e vai me sustentar todos os dias da minha vida. Outras lutas vieram, mas Deus tem me dado graça. Desistir? Não, jamais. Porque o Deus Emanuel está comigo, o Deus Emanuel está com vocês. Irmãos, as lutas vêm e as lutas vão. Mas o nosso Deus, Ele é eterno, Ele permanece para sempre. Quando vocês veem um José ali com a sua esposa, em 6 meses, para vocês verem, no mesmo ano, Deus me deu a graça. Olha o poder de Deus, como Ele faz. 6 meses nos casamos. Comecei o namoro antes de acontecer o que aconteceu com minha família. 6 meses Deus proveu todas as coisas e nos casamos lá na Missão Servos. Lá na Morada Shalom, em Parelheiros. 6 meses Deus proveu todas as coisas. 1 ano, Deus levantou sustento, toda a provisão e nos enviou. Mas só que Deus não nos enviou direto para a Índia. Deus nos enviou para os Estados Unidos. Ficamos 6 meses lá de treinamento, aprendendo inglês, tudo na provisão de Deus. Depois Deus nos levou para a Índia, ficamos 2 anos lá. 2 anos de lutas, provações. Lá o nosso filho nasceu. Você vai ver aqui, ó, aí a bandeira da Índia. Irmãos, trabalhávamos com pobres urbanos. Você imagina a Índia com 1 bilhão e 200 milhões e crescendo a população cada ano. Trabalhávamos com pobres urbanos. Trabalhávamos com a igreja local, a igreja indiana. A Índia fala 18 línguas oficiais, mais 400 e tantos dialetos. Tínhamos que aprender o inglês, do inglês para aprender o hindi, e para poder se comunicar, comprar, fazer as coisas, sobreviver na Índia. Aí você imagina, Deus pega um José lá da Bahia, marceneiro, simples. Aí Deus prepara, capacita, passa pelos desertos, passa pelos vales. Deus, mesmo assim, diante de tudo isso, Deus capacita e envia. E lá, Deus nos deu a graça de anunciar a essas pessoas que Deus, Ele é o mesmo. Ele é o Deus que se importa tanto com os brasileiros, como se importa também com os indianos. E Deus lá nos deu a graça de falar do amor dele, de estar anunciando esse amor às pessoas, de estar ali, ó, sentando com eles, comendo com eles, de estar ali falando do amor deles. Irmãos,
a cultura. Você imagine comer pimenta todos os dias, querendo ou não. Você imagine para você fazer suas necessidades, tem que usar a mão, não tem água, não tem papel higiênico, você tem que ir lá fazer isso com a aguinha. Você imagine você sentar no chão e comer, você usar a mão direita. Você imagine você sentar e viver no dia a dia ali, poluição, correria, muita gente. Mas você pense num povo que amamos. Pense num povo que, se você fala assim, José tinha saudade do Brasil, não. Queríamos ficar lá. Mas quando nós estávamos já aprendendo, falando de Cristo, já anunciando o Evangelho a todos eles. Deixa eu ver se eu passo aqui um pouco da igreja, a comunidade onde passamos, trabalhamos, um pouco ali do nosso dia a dia, alimentos, você vê dos mais variados, comidas. Você vê, tudo tinha pimenta ali. Você vê assim, tudo regado a pimenta. Aí você vê a forma como eles conduzem as crianças, levam, casamento indiano, outro casamento, o dia a dia, comprar na feira, trânsito, conviver com as pessoas diariamente, tem que andar pelas ruas assim, nada funciona, você tem que andar no meio dos carros, conviver com animais andando nas ruas. Você vê no dia a dia, lotação. Você vai pegar um trem, é super lotado. Você tem que conviver com... Você vai vaca para todo lado, elefante, macaco, cobra, todos os animais. Andar, ver ali a convivência das pessoas, o que eles consideram que é puro, o que é impuro, o que é diferente de nós. Ali é o Rio Ganges. E ali eles são ensinados que a água é sagrada. E aí você vê, eles são ensinados a beber daquela água, como ritual de reverência ao rio, como a água é pura. Mas, na verdade, ali é jogada os corpos que não são cremados, ou jogada as cinzas dos mortos. E também todo o esgoto da cidade, os sacrifícios, todos são lançados ali. Você vê a criancinha, ela bebe aquela água. Ali são os crematórios. Você vê ali as pujas. Você vê que a maioria lá é hindu. E crescendo cada dia mais os muçulmanos. Você vê que lá a maioria dos cristãos é 0,2% ou 2%. São bem poucos. Você tem uma ideia, irmãos? Fala uma estatística de 38 milhões, 330 milhões. Mas há pesquisas de que existe um Deus para cada indiano. Então é Deus de todos os tipos. É Deus, todas as cores. Deus com cabeça de elefante, cabeça de macaco, todos os animais. Porque não conhecem a Cristo Jesus. Cristo Jesus é só mais um Deus para eles. Um dia encontramos a berinjela, só porque tinha uma protuberância lá, eles diziam que era... Aí pegaram essa berinjela, colocaram no altar e começaram a adorar a berinjela. Vocês terem uma ideia. E eles compararam a berinjela com Ganesh, com Deus cabeça de elefante. Tamanha é a cegueira espiritual do povo. Você vê a entrada dos templos. Olha o tamanho. Olha, se tomar um leitinho de manhã com os ratos. Você vê 70% da população vive em extrema pobreza. É uma miséria constante. Por quê, irmãos? Por que o povo perece? Porque falta o conhecimento de Deus. Falta de vocês precisam orar, interceder por essa nação. E se você tem um chamado para lá, obedecer o chamado de Deus. Você vê muitas crianças são usadas como na prostituição, para pedir. Você vê situações dos Dalits, dos intocáveis, vivem em extrema pobreza. São os pobres dos pobres, os miseráveis dos miseráveis. Você vai encontrar pessoas assim. E nós procurávamos amenizar a situação trabalhando nos projetos sociais de lá, levando realmente tratamento médico, porque tinham médicos contratados pelas missões internacionais. E então nós ficávamos na recepção, orando pelas pessoas, pegando a ficha delas, fazendo ali a parte de interagir com elas e aprender e falar de Cristo no que podíamos.
Essa era a equipe de indianos que nós fazíamos parte. Você vê, tínhamos também um discipulado. Se vocês verem aqui, isso aqui é o Dharmesh. Dharmesh, o Gopal, o Ashwin. Indianos, eram hindus. Você vê, deixa eu ver se passa aqui. Vai ver aqui, ó, esposa do Gopal, a Arpana, a Geu, esposa do Ashwin, a Genovives, que é esposa do Dharmesh, e aqui a Sanghi, que era budista e que participava do grupo. Aqui minha esposa estava grávida, estava há 7 meses já. Então, e participávamos todos os dias. E o Dharmesh, ele pediu, José, antes de você voltar para o Brasil, eu quero ser batizado. Aí fomos com os pastores da igreja local, aqui o pastor Joseph e o pastor Vino, e fomos batizar o Dharmesh no mar. Então, ele falou, José, ainda que você não tenha ganhado muitas vidas aqui, mas Deus mandou você aqui para falar de Jesus para mim. Hoje esse rapaz, o Dharmesh, ele diz que está estudando para se tornar pastor. Então, aquilo que não ficamos lá para continuar, Deus está continuando a obra através dele. Então, ficaram frutos desse trabalho. E, encerrando, tem aqui esse rapaz também, o Ashwin. Ele ligou para mim no dia que eu soube que não iria mais permanecer na Índia, não iriam renovar meu visto. Ele falou, José, o que eu faço para aceitar Jesus? Ele ligou falando ao que eu queria ouvir durante todo o ano, a decisão por Cristo. Ele disse, assistiu o culto, ele falou, José, eu não quero viver mais nessa vida, por favor, o que eu faço para aceitar a Jesus? E ali no telefone, falei para ele, dobre o seu joelho, tudo que você me falou aí, fala para Cristo e que você quer assumir o compromisso com Ele. Aí ele desligou o telefone, fez a oração, ali confessando a Cristo, depois ligou para o pastor Joseph e falou que queria realmente seguir a Jesus. Aí o pastor orou por ele. Aí no último sábado que tivemos, o que é que eu fiz? Fui discipular. Porque ele não sabia nada de Jesus. Tudo tinha que falar de Gênesis e Apocalipse, explicar os personagens. Aí comprei livro, comprei todo o material e deixei para ele continuar o discipulado com o pastor local. E aí foi uma benção. Aí chegou, nosso filhinho nasceu em setembro. Nosso filhinho Natanael, parto normal, foi uma benção. O povo indiano ficou muito feliz da região. Foi uma celebração. Então foi uma grande festa. Aí, quando estávamos pensando que ia ficar estabelecido, Deus falou, volta, volta. E aí, voltamos com o nosso bebezinho ali, 3 meses. E aí falamos, vamos voltar para o Brasil, depois de 3 meses, voltamos de novo para a Índia. Deus falou, não. Aqui, vocês vão ficar aqui, até a segunda ordem. Ficamos aqui 2 anos, até que a igreja local, o nosso pastor, ele precisou sair. E aí assumimos a igreja a qual nos enviou e estamos pastoreando lá, já fizeram 7 anos. 7 anos que estamos ali na primeira igreja evangélica do Cambuci. Então, Deus, pela sua graça, irmãos, Ele humilha, Ele exalta os humilhados, Ele humilha os exaltados. E Deus, pela sua graça, tem nos sustentado até aqui. E se Deus falar, José, volta, também estamos dispostos a obedecer e ir para aonde Ele nos enviar. E Ele quer que você tenha essa mesma disposição. Coloque-se à disposição do Senhor. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Mas fique de pé com a convicção e com a disposição de deixar Deus usar a sua vida. Se você quer esse compromisso com Deus, tanto de manter mais este ano, o propósito de estar sustentando os missionários. E se você quer ainda mais de dobrar a sua oferta, de estar ajudando em missões e ajudar mais missionários, de dobrar o número de missionários, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Você deve ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, se você quer isso, se você quer ser instrumento, você quer que Deus dobre na sua vida as bênçãos, para que você também dobre na sua oferta, ajudando e enviando mais missionários, coloque suas mãos diante do Senhor nesse momento. Coloca, Senhor, eis-me aqui, só pela fé. Não faça só por fazer. Mas se você quer dar mais, quer sustentar mais, se você também quer ir e obedecer a Deus, coloque suas mãos como símbolo de dizer, Senhor, eu estou aqui, eu me disponho.
E eu vou orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, diante desse ato de fé, Senhor, que cada um dos teus filhos, mesmo sabendo não sabe de onde virá o recurso, mas sabe que o Senhor proverá, abrirá as portas. Ó Deus, eu te peço, Senhor, abençoa a cada um dos teus filhos. Que eles sejam ramos frutíferos. Que eles sejam, Senhor amado, instrumentos do Senhor. Não só, Pai, para sustentar, ó Deus, mas também para serem sustentados e enviados aonde o Senhor quer. Eu te peço, Pai, faz dessa igreja cada dia mais, ó Deus, uma igreja em que seja celeiro de missões. Uma igreja, Pai, que faça a diferença, ó Deus, não só aqui nessa cidade, mas em todo o Brasil e no mundo. Ó Deus, uma igreja que chame a sua atenção. Uma igreja, Pai, ó Deus, formada por adoradores, formada por discípulos do Senhor, por multiplicadores. Por isso, Pai, aviva a tua obra no meio da igreja, Pai. Desperta os teus filhos, enche-os, ó Pai, do teu poder para anunciar, para clamar, para interceder, para fazer-te conhecido. O Senhor em todo lugar, por onde o Senhor os enviar, eles sejam sal, sejam luz, sejam bênção para as nações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.